Inclusão Escolar de Crianças com Transtorno do Espectro Autista, TEA, na Educação Infantil. Desafios e possibilidades da prática docente. Trabalho de conclusão de curso, Licenciatura em Pedagogia. Integrantes: Aline Carolina Nascimento da Silva, Andréia Lima Barbosa Rodrigues, Edilene Cristina Mendonça dos Santos, Eliane Fernanda Jimbo, Jéssica Mazaro Ocanha Nunes, Keis Arielle do Rosário dos Santos, Keslen Bruna do Rosário dos Santos, Larissa Madureira Caetite. Orientadora: Sabrina Leite dos Santos. Agradecimentos. Queremos agradecer a nossa orientadora, Sabrina Leite dos Santos, por todo o apoio e orientações durante a elaboração e conclusão deste trabalho. Olá a todos, me chamo Larissa Madureira, curso Pedagogia na Univesp e sou do Polo Céu, Vila do Sol. Nosso trabalho ganhou o título de Inclusão Escolar de Crianças com Transtorno do Espectro Autista na Educação Infantil, Desafios e Possibilidades da Prática Docente. Mas, a princípio, qual foi a motivação do nosso grupo para pesquisar esse tema? Bom, a escolha do tema justifica-se pela importância de assegurar às crianças autistas oportunidades efetivas de aprendizagem e interação. A inclusão é um processo que impõe aos professores desafios significativos, pois exige condições reais de participação, aprendizado e convivência. A inclusão de crianças com TEA na educação infantil é um tema de grande relevância social, acadêmica e pedagógica. Embora haja avanços legais e políticos, ainda existem barreiras significativas a serem superadas para que a inclusão se efetive de maneira plena e transformadora. Esse estudo visa investigar os principais desafios enfrentados pelos professores da educação infantil na inclusão de crianças com TEA entre 4 e 5 anos e as estratégias pedagógicas utilizadas para promover a aprendizagem e a socialização dessas crianças. No Brasil, a Política Nacional de Proteção dos Direitos com Pessoa com TEA de 2012 e a Lei Brasileira de Inclusão de 2015 garantem o direito de acesso à escola regular. No entanto, na prática, os desafios permanecem, principalmente para os professores da educação infantil, que precisam lidar com situações complexas em sala de aula. A educação inclusiva é uma realidade que percorreu grandes desafios, mas que vem avançando em termos legais, políticos e pedagógicos. Obrigada. Nosso estudo tem como problema de pesquisa a seguinte questão: quais são os principais desafios enfrentados pelos professores da educação infantil na inclusão de crianças com transtorno do espectro autista? E quais as estratégias que têm sido utilizadas para favorecer a aprendizagem e a socialização desses alunos? O objetivo geral da nossa pesquisa é analisar esses desafios e as possibilidades da prática pedagógica na inclusão de crianças com o transtorno do espectro autista. Como objetivo específicos, nós buscamos levantar as estratégias pedagógicas utilizadas em sala de aula pelos professores, e investigar a percepção dos professores sobre a condição institucional oferecida, e também avaliar as principais dificuldades enfrentadas por esses professores, por esses profissionais em sala de aula no processo de inclusão. A escolha do tema se justifica pela sua relevância social e pedagógica, já que a educação infantil ela é o início da trajetória escolar
e um espaço decisivo para o desenvolvimento humano e para a construção dos vínculos sociais. Fundamentação teórica. História da educação infantil. A história da educação infantil passou por grandes transformações ao longo do tempo. No passado, cuidar e educar crianças era uma responsabilidade das famílias. Com a Revolução Industrial, a inserção da mulher no mercado de trabalho fez surgir as creches e os jardins de infância, inicialmente com caráter assistencial. Com o avanço da sociedade, a educação infantil ganhou reconhecimento como primeira etapa da educação básica, principalmente após a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Esses marcos consolidaram o direito das crianças de 0 a 5 anos à educação pública e gratuita, reconhecendo que essa fase é essencial para o desenvolvimento integral e para a formação da identidade. Fundamentação teórica. A educação infantil é reconhecida como a primeira etapa da educação básica. Assim sendo, o desenvolvimento infantil é um processo contínuo e dinâmico, influenciado pela interação entre a criança e o meio em que vive. De acordo com Craig e Kaersh, com base em Henri Wallon, esse desenvolvimento ocorre de forma não linear, mas por meio de rupturas e reorganizações sucessivas das relações cognitivas e afetivas com o ambiente. Apesar dos estágios do desenvolvimento seguir uma sequência comum, cada criança os vivencia de forma única, influenciada pelas interações sociais, experiências e ambiente. Piaget e Wallon destacam que a infância é uma etapa fundamental da formação humana, onde brincar, conviver e aprender estão profundamente conectados. Na teoria sócio-histórica de Vygotsky, enfatiza que o desenvolvimento das funções psicológicas superiores ocorre por meio das interações sociais e culturais. Segundo ele, o aprendizado não é consequência do desenvolvimento, mas sim seu motor, promovendo mudanças no comportamento humano. A linguagem desempenha papel central nesse processo, atuando como instrumento de mediação entre o indivíduo e o meio, e sendo essencial para a formação da subjetividade e da consciência. Segundo Rabelo e Passos, Vygotsky destaca que a linguagem e o contexto histórico-social são fundamentais para o desenvolvimento humano. O conhecimento é construído por meio de relações interpessoais e da mediação de instrumentos, signos e pessoas mais experientes. Assim, o desenvolvimento cognitivo é uma construção social consolidada pela interação com o outro. Ao contrário de Piaget, que vê o desenvolvimento como pré-requisito biológico para a aprendizagem, Vygotsky defende que ambos são interdependentes e impulsionados pelo meio social. Para ele, a interação social e a linguagem são fundamentais para o desenvolvimento, mostrando que aprender é essencialmente um ato social. Dentro dessa concepção, surge o conceito de zona de desenvolvimento proximal, a ZDP, que representa a distância entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que pode realizar com a ajuda de alguém mais experiente. Segundo Rodrigues, Silva e Silva, essa zona evidencia o potencial de aprendizagem e a importância da intervenção pedagógica para que o estudante avance de forma significativa. Nas palavras de Vygotsky, 1989, página 97, define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas então estão em processo de maturação. Funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Assim, a teoria vygotskiana permite compreender o desenvolvimento infantil como um processo dinâmico e socialmente mediado, no qual o aprendizado é o principal motor que impulsiona o crescimento cognitivo, afetivo e cultural da criança.
O transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. O termo foi usado pela primeira vez na psiquiatria no início do século XX e hoje sabemos que o autismo se manifesta em diferentes níveis, leve, moderado e grave, variando de pessoa para pessoa. A Lei Berenice Piana de 2012 garante o direito à matrícula de alunos com TEA em escolas regulares, reforçando a importância da inclusão desde a educação infantil. O diagnóstico precoce e o apoio às famílias são fundamentais para o desenvolvimento da criança. O professor, ao compreender as características sensoriais e comunicativas do aluno com TEA, pode planejar atividades que estimulem a atenção, a interação e a autonomia, promovendo assim um ambiente acolhedor e inclusivo. Fundamentação teórica: o papel do professor. O professor na educação infantil tem um papel essencial na inclusão do aluno com TEA. Ele é mediador no processo de aprendizagem, observando, planejando e adaptando estratégias que valorizam as potencialidades de cada criança. No entanto, há muitos docentes que se sentem inseguros e despreparados para lidarem com as especificidades do autismo. Faltam recursos, apoio institucional, formações continuadas que abordem práticas inclusivas. Apesar disso, muitos professores demonstram sensibilidade, criatividade e empenho em construir práticas transformadoras, buscando garantir que todas as crianças tenham a oportunidade de saber e se desenvolver. Assim, o papel do professor vai muito além do ensino. Ele é um elo entre a escola, família e comunidade. Olá, sou Eliane, aluna da Univesp, sou do Polo Céu Vila do Sol. Vou falar sobre a metodologia do trabalho. Iniciamos nossa pesquisa com uma abordagem bibliográfica e de campo, para que pudéssemos entender tanto a base teórica quanto a prática da inclusão na educação infantil. Na primeira etapa, consultamos livros, artigos científicos e legislações sobre inclusão e transtorno do espectro autista. Essa análise nos permitiu compreender os conceitos e identificar políticas públicas e fundamentar nossa investigação com dados confiáveis e atualizados. Em seguida, realizamos a pesquisa de campo, aplicando um questionário online para 14 professores da educação infantil da rede pública. As perguntas foram elaboradas para compreender 3 aspectos principais: os desafios vivenciados pelos docentes, as estratégias pedagógicas utilizadas em sala de aula, a percepção sobre as condições estruturais e recursos oferecidos pela escola. Os dados obtidos foram analisar de forma qualitativa e quantitativa, permitindo identificar padrões de atuação, dificuldades recorrentes e práticas que se mostram eficazes. Observamos, por exemplo, que embora a maioria dos professores já tenham experiência com crianças com TEA, a formação profissional ainda é insuficiente e as escolas apresentam limitações estruturais e falta de recursos especializados. Com essa análise conseguimos compreender como a prática pedagógica se concretiza no cotidiano escolar e quais pontos precisam ser aprimorados para que a inclusão seja mais efetiva. Nosso objetivo é contribuir para que todas as crianças, independente de suas necessidades, possam se desenvolver em um ambiente acolhedor, adaptado e realmente inclusivo. Muito obrigada. Análise dos dados e considerações finais. A pesquisa teve como objetivo
Analisar os desafios e possibilidades da prática pedagógica na inclusão de crianças com transtorno do espectro autista na educação infantil. Também buscamos identificar as estratégias utilizadas pelos professores, compreender sua percepção sobre as condições institucionais e avaliar as dificuldades encontradas no cotidiano escolar. Os resultados mostraram que existem leis que garantem a inclusão, mas ainda há muitos desafios para que ela aconteça de forma efetiva. A maioria das professores já trabalhou com crianças com transtorno do espectro autista, mas muitas se sentem despreparadas. Falta formação continuada, falta de suporte institucional e falta de recursos pedagógicos adequados. Mesmo assim, utilizam estratégias importantes, adaptações curriculares, recursos visuais, segmentação das atividades e práticas que estimulam socialização e comunicação. As docentes afirmam que as escolas ainda não estão totalmente preparadas pela ausência de equipes multidisciplinares e pela falta de formação interna. Concluímos que a inclusão é um processo em construção. É preciso investir em formação docente, estrutura escolar e apoio especializado. A verdadeira inclusão respeita singularidades, garante participação e promove aprendizagem humana e significativa. A escola inclusiva é um espaço de acolhimento, empatia e transformação. Obrigado pela atenção.